Pois é, mídia tradicional, mídia social, passado ou futuro. Você decide. Olá a todos. E se a filosofia tem um sério problema, é que às vezes ela se torna tão teórica, tão conceitual, que se afasta demais da vida cotidiana das pessoas comuns, que somos todos nós. Porém, o tema que a gente vai trabalhar nesse curso, o tema da alienação nas mídias tradicionais e na internet, especificamente nas mídias sociais, ele é um tema que faz parte da vida de todos nós, principalmente da vida dos mais jovens. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, é mostrar a teoria que está por trás da prática de cada um de vocês. Então, eu espero que seja um curso muito interessante e que todos possam participar, colocar aqui as suas opiniões e principalmente que possam aprender a não ser manipulado, aprender a não ser alienado. Então vamos lá, vamos assistir? Roda a vinheta. Pois é, essa aqui era a frase que era para estar pendurada ali, do George Orwell. A massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. Tem tudo a ver, mas deu treta, né? O troço enrolou ali, acontece. Nos próximos vídeos eu vou corrigir isso aí. Esse curso de alienação na mídia tradicional internet. Internet aqui vamos chamar de mídia social, porque esse será o nosso foco. É um curso voltado para o segundo trimestre do segundo ano do ensino médio, mas que é interessante porque mexe com a vida de todos nós. Hoje todos nós desfrutamos de algum tipo de mídia tradicional e de algum tipo de mídia social. É um curso também ligado à minha dissertação de mestrado, que logo será lançada em livro. Então certamente vai ser um curso que vai me dar muito prazer em estar publicando aqui no canal. Antes da gente analisar os conceitos propriamente que vamos trabalhar, eu acho legal a gente fazer um debate inicial, justamente para aproximar da nossa vida a teoria que aqui vai ser falada. Por exemplo, número 1. Você passa mais tempo assistindo mídia tradicional, TV, rádio, jornal, etc., ou as mídias sociais, Facebook, YouTube, WhatsApp, por quê? Veja bem, quando você entra no site da Folha, da Veja, da Zero Hora, algum jornal tradicional, aquilo ali também é mídia tradicional. Quando você assiste um filme no Netflix, alguma coisa do tipo, também é mídia tradicional. A mídia social, pensem naquela que a gente participa, que a gente posta conteúdo, como diz aí o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter e assim por diante, né? Por quê? Por que fica mais tempo numa no outro? Essa é uma pergunta que, dependendo da geração, a pessoa responde diferente. Tá? Todas essas perguntas aqui do debate, você se sinta livre para respondê-las na aba de comentários. Tá? Geralmente as pessoas mais velhas, elas vão... Mais velhas eu digo assim, da geração X, que seria o pessoal que nasceu ali por volta de 1975, para trás disso, tá? O pessoal geralmente responde que fica mais tempo nas mídias tradicionais. Já o pessoal mais novo, que pega aí a geração Y, que é a minha, 85, 95, e a geração Z, também chamada de Millennium, que é a gurizada adolescente, geralmente fica mais tempo nas mídias sociais, justamente alegando a questão da portabilidade. Tu leva o celular no bolso e tu leva ali no bolso o mundo inteiro. E também porque ela exige que tu responda. Se alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, se alguém te cita num comentário no Facebook, é basicamente necessário que você responda, né? Então, uma questão de mudanças de geração. Agora, a segunda pergunta. Você acredita nas informações que recebe pela mídia tradicional? O que eu tenho a dizer é o seguinte, a mídia tradicional, ali o rádio, a TV e assim por diante, dificilmente mentem os fatos. Dificilmente os fatos noticiados são mentiras. Por exemplo, se sai na mídia tradicional que um artista morreu, por exemplo, Roberto Bolanho Chaves, quando saiu no SBT que ele faleceu, ele realmente tinha falecido, né? Eles não costumam mentir os fatos. Quando a Globo diz, por exemplo,
está acontecendo um protesto. É porque o protesto realmente está acontecendo. Isso porque, como a gente vai ver, toda informação vinculada na mídia tradicional ela passa pelo gatekeeping, que é um processo onde pessoas selecionam o conteúdo postado. Porém, o que acontece depois dessa seleção é o problema. Essa própria seleção ela já exclui algumas coisas para colocar somente outras. Mas a interpretação da mídia tradicional, essa a gente realmente desconfia. O que a Globo diz dos protestos? Se são baderneiros, se são justiceiros? Se é o povo lutando por melhores condições ou se é apenas alguns moleques de classe média fazendo barulho? Essas interpretações deixam qualquer pessoa com mais de 2 neurônios com a pulga atrás na orelha e desconfiando da credibilidade da mídia tradicional. Então eles não costumam mentir, mas a interpretação que eles fazem é tendenciosa. Tende a quê? Tende a favorecer os seus interesses políticos, ou seja, o interesse político da emissora e os interesses econômicos da emissora, que obviamente estão vinculados aos interesses econômicos dos seus anunciantes. Indo agora para a pergunta número 3. Você acredita nas informações que recebe por meio da mídia social? É meio que o inverso da mídia tradicional ali no início, né? Porque a mídia tradicional, os fatos, a gente sabe que dificilmente são mentira. Na mídia social, a coisa já fica mais complicada. Por exemplo, você que um artista morreu, você nunca sabe se ele morreu mesmo. Muitas vezes aquilo ali é mentira. O próprio Roberto Bolanhos foi morto nas mídias sociais diversas vezes antes de ter acontecido, de fato, o seu falecimento. Mas o que acontece? Ela te dá um recurso que não tem na mídia tradicional. Você vai atrás de várias fontes. Você vai atrás da informação. E para verificar se aquilo é verdade ou mentira. E o mesmo vale, por exemplo, numa situação de protesto. Você pode ir atrás de vários pontos de vista sobre aquele protesto. Você pode falar com policiais, por exemplo. Você pode falar com manifestantes, por exemplo. Então você consegue formar uma noção própria muito melhor daquilo que está acontecendo nas redes sociais. Mas isso tudo depende do quê? Da sua vontade. Ou seja, da sua vontade de sair daquela situação cômoda, de simplesmente curtir e compartilhar aquilo que lhe agrada para tentar conhecer e entender o que realmente está acontecendo. Então ela exige uma resposta de você para que a informação nos passe credibilidade. Se não for assim, a gente sempre fica na desconfiança, acaba não acreditando. O WhatsApp, a gente recebe um monte de vídeos fantásticos e não tem como não desconfiar que boa parte daqueles vídeos não sejam verdadeiros. Então das duas a gente desconfia. Só que uma nos dá o recurso de buscar, a outra não. Uma, o conteúdo é selecionado, a outra não. Agora essa pergunta 4 já nos ajuda a começar a desmistificar algumas coisas sobre a relação entre mídia tradicional e mídia social. Por exemplo, você usa as mídias sociais para comentar ou compartilhar produtos da mídia tradicional, como filmes, livros, videogames, séries, novelas, notícias e etc. Na maioria dos casos, sim. Por exemplo, quantas vezes você já não resolveu ir no cinema assistir um filme simplesmente porque viu algum comentário positivo num blog, num vlog, num site da internet, alguma coisa do tipo? Quantos artistas da música você não conheceu simplesmente através de uma indicação feita pelo próprio logaritmo de busca, ou algoritmo, como queira preferir, né? De busca do YouTube. Tipo, o YouTube, você estava escutando uma música que gostava, o próprio YouTube lhe mandou para uma outra lá e você gostou também. Sem falar de jogo de videogame, né? Que cada vez mais tem gameplays na internet, que cada vez mais todo tipo de publicidade espontânea tem surgido sobre os videogames nas mídias sociais. E olha só, até mesmo novelas e séries, quantas vezes você não pegou e estava tweetando, ou quem sabe mandando uma mensagem no WhatsApp para aquele seu grupo de amigos sobre o seriado que está vendo. Tá vendo ali o Game of Thrones, tá vendo algum filme no Netflix e tá comentando ali com os amigos, né? E veja bem, até as mídias bem tradicionais, como por exemplo a novela, né, que é super tradicional aqui no Brasil,
já tem colocado, por exemplo, um hashtag e o nome da novela para que o pessoal possa comentar no Twitter, né? E muitos programas de TV fazem enquetes, fazem sorteio, tudo usando as redes sociais. Então, já nos começa a ficar evidente do certo alinhamento entre as mídias sociais e tradicionais. Por exemplo, muitos dos assuntos polêmicos que aparecem lá na mídia social têm como fonte primária algo que alguém ou que algum programa noticiou na mídia tradicional, né? A gente fica discutindo mais ou menos livre, algo que já nos foi selecionado lá anteriormente no processo de gatekeeping. Agora aqui vamos para a questão número 5. Você acha que as mídias sociais competem contra as mídias tradicionais? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte. Esse momento de competição entre esses tipos de mídia, ele parece estar ficando cada vez mais no passado. Por exemplo, você olha, por exemplo, para mim, eu não compro jornal e não faço nenhuma questão de comprar jornal. Porque todas as informações que eu pego na internet. Muitas vezes porque alguém compartilhou nas mídias sociais. Mas eu acabo indo lá para a Folha, para Zero Hora, para o Jornal Globo, para o Estadão, para algum jornal tradicional, para ler as notícias lá. Então, veja bem, há uma competição? Não, não há uma competição. Por quê? Há uma espécie de migração. Aquela mídia tradicional impressa do jornal parece que vai ficando cada vez mais no passado, cada vez mais voltada para um público de nicho, enquanto o jornal na internet vai se tornando o produto de massa, ganhando dinheiro através da publicidade na internet, que para nós espectadores é menos invasiva. Por exemplo, eu não preciso pagar para ler as notícias no site da Zero Hora. Em compensação, tem um monte de anúncios ali que estão pagando essa notícia. Assim, se torna, de certa forma, mais vantajoso para mim, né? E como eu fico muito mais tempo online do que lendo no papel impresso, eu não faço mais questão de comprar jornal, mas não está havendo uma competição propriamente dita aí. Ah, professor, mas YouTube, a pessoa fica no YouTube, né, e não escuta mais rádio, não assiste mais TV. Beleza, realmente existiu essa competição no início. Tanto é que as mídias tradicionais no início boicotavam tudo que aparecia lá no YouTube. Hoje elas já estão aprendendo a entrar no YouTube de uma forma mais sutil, como por exemplo a Globo. Visto o sucesso que o Felipe Neto tinha, contratou ele. Contratou não para botar no Malhação, não para botar ele na TV, embora ele até fez um programinha na TV por assinatura, mas programou para ele passar dados e informações que foram úteis para a Globo financiar e ajudar no surgimento de diversos canais, como por exemplo o Porta dos Fundos, que é o mais famoso, que até superou os canais do Felipe Neto, né? E tantos outros que hoje funcionam como o quê? Como canais de internet, não como programação da TV colocada na internet, programação da internet colocada na TV. O que acontece? As duas acabaram vendo que são meios de comunicação diferentes, que precisam e acabam formando públicos diferentes, né, com linguagens diferentes. Às vezes até o público é o mesmo, mas a linguagem usada na TV é diferente da usada na mídia social. Até porque na TV o conteúdo vai ser exibido e milhões de pessoas vão ver instantaneamente. Agora, na mídia social, o conteúdo vai ser postado e vai necessitar da interação das pessoas. Ou seja, o pessoal comentar, curtir, comentar para o bem e para o mal, né? O pessoal tem que entrar em atividade, tem que sair da passividade para que a mídia social funcione. E sem falar mais uma vez aqui da indústria dos videogames, que no início dava flag e odiava que estavam fazendo gameplay com o jogo completo, de repente perceberam que o gameplay na mídia social era um grande aliado. E hoje quase não existe mais revista de videogame, propaganda de videogame, quase não existe porque basicamente tudo está migrando para a mídia social, para os sites, para os vlogs, para os blogs, né? O que de certa forma sai até um pouquinho mais barato para a indústria, né? Claro que eles também financiam esses canais e claro que também eles pagam as publicidades, por exemplo, do Google AdSense, né?
Essa sexta pergunta já dá uma apertada no calo aqui da situação. Quando uma pessoa passa 6 ou 7 horas nas mídias sociais, rapidamente é taxada de viciada por boa parte da sociedade. A gurizada fica mexendo no celular e os adultos vivem pegando no pé. Né? Porém, quando alguém passa as mesmas 6 ou 7 horas utilizando a mídia tradicional, nada é dito. No caso da leitura de livros e jornais, a sociedade até vê isso como um hábito virtuoso. O que você pensa sobre isso? Aqui, claro, tem o choque de gerações. E também tem algo a mais que é um pouquinho mais preocupante. Tá? O choque de gerações é evidente. O trabalhador, a trabalhadora, hoje pai de família, alguma coisa do tipo, ele não vê problema nenhum em, após trabalhar uma semana dura, sentar na frente da TV e ficar o dia inteiro assistindo. Ou quem sabe pegar um cineminha, fica 2, 3 horas ali, depois ler um jornal. Parece que isso é tudo normal, isso já está introjetado na cabeça como um comportamento aceitável. E no caso, como diz aqui, de livros e tal, até virtuoso. Mesmo que o livro pode ser uma grande porcaria, né? Pode ser um livro de puro entretenimento. Que as pessoas já, ele está lendo um livro, né? Agora, para a geração mais nova, isso já não faz mais tão sentido. E ficar na internet faz. Eu mesmo, fazendo essa entrevista com meus alunos, quase todos são unânimes em responder que sim, ficam muito tempo nas mídias sociais, simplesmente conversando ou assistindo besteira, ou seja, puro entretenimento. Porém, também aprenderam muito lá. Aprenderam muito sobre a vida, viram muitas notícias, aprenderam conteúdo da escola, conteúdo da escola, como nessas videoaulas aqui que você está assistindo. Aprenderam coisas práticas, como fazer um bolo, como arrumar alguma coisa na bicicleta, no automóvel. Aprenderam a mexer melhor no próprio computador através de tutoriais. Ou seja, já aprenderam muito mais coisas nas mídias sociais do que nas mídias tradicionais. E isso se dá porque essa geração mais nova, que já nasce integrada com a tecnologia, usa melhor as mídias sociais. Sim, usa mais, mas usa de uma forma muito mais virtuosa que os antigos, que entravam geralmente só para jogar um tempo fora, pornografia, esse tipo de coisa. Né? Então, evidentemente que os mais jovens, no geral, vão começar a ficar mais tempo na mídia social do que na tradicional. Mas a mídia tradicional ainda é quem detém mais poder e abrangência. E não gostam muito dessa ideia. E claro que vender, vamos dizer assim, a verdade, entre aspas, de que os jovens estão perdendo tempo, que estão fazendo coisas inúteis na rede social, vai ser interessante para eles. Então essa ideia de que ficar 6, 7 horas na rede social é ruim, ficar 6, 7 horas na mídia tradicional é bom, é óbvio que tem todo o interesse comercial da mídia tradicional aí por trás. E como eles atingem as pessoas mais velhas, que são quem hoje detém o poder, fazem isso com, vamos dizer assim, com uma certa vantagem em relação à mídia tradicional. Eu acho que este preconceito, com o passar dos anos, vai reduzindo, mas a gente vai ter que ainda conviver bastante tempo com ele. E a gurizada e os jovens vão ter que mostrar que realmente os mais velhos estão equivocados e produzir muita coisa boa para a rede social. Eu já tenho visto muita coisa boa nas mídias sociais. O YouTube tem me ensinado muito, né? E também no próprio Facebook, nos grupos de discussão, né? Compartilhamento de livros. Minha própria dissertação de mestrado, eu consegui muitos livros através das redes sociais. Então, com um tempinho, vamos derrubando este preconceito. Pergunta número 7. Nas mídias sociais você posta conteúdo como fotos, textos e comentários ou apenas assiste passivamente? Aqui é a grande diferença entre a mídia social e a tradicional, na minha opinião. A integração e a atividade do público. Veja bem, para que ter a mídia social se você só vai assistir passivamente? Bom, é mais fácil sentar na TV ou mais fácil ligar o rádio.
né? Os mais velhos, às vezes, até têm as mídias sociais e apenas ficam lá passivamente, porque receberam esse costume de se relacionar com a informação, conhecimento e entretenimento. Mas para os mais jovens já não faz muito sentido. Geralmente quem tem o Instagram posta fotos lá. Quem tem o Twitter, manda tweets ou pelo menos retuita. E o mesmo em relação aos posts no Facebook. Para que eu vou criar um blog se eu não vou fazer? Não. Se eu não quiser, eu não crio. Então, se não for para eu estar participando, eu não crio. Claro que algumas redes sociais têm uma estrutura mais próxima das mídias tradicionais, como por exemplo o próprio YouTube. No YouTube, bem dizer, todo jovem assiste YouTube. Muitos deles têm a conta do Google e assinam seus canais favoritos. Porém, a maioria não comenta. Até porque o espaço dos comentários no YouTube ainda é muito ruim, né? As pessoas falam muita besteira, comentam muita porcaria ali, se ofendem muito. E a maioria absoluta não posta vídeos, ou seja, só assiste. Então, ele já ele exige uma participação menor do público, mas mesmo assim exige que o público participe, né? Participa como? Marcando ali se gostou, se não gostou, né? E tudo isso vai influenciar na busca, no crescimento de um canal ou de outro. Vamos agora aqui para número 8. Que tipo de mídia você acha que aliena mais? A tradicional ou a social, por quê? Ou seja, que chegamos à questão principal do curso, a alienação. Aqui a gente ainda não viu o conceito de alienação, então isso pode nos deixar numa posição de erro, mas filosofar é pensar perigosamente, então esse é o momento para errarmos. Eu confesso que antes de começar a pesquisar sobre o tema, eu estava com a certeza de que a mídia tradicional alienava muito mais e que a mídia social poderia representar uma libertação no universo da comunicação que levaria a revoluções e transformações na sociedade. Quanto mais eu fui deixando essa opinião de lado, estudando e conhecendo, eu fui abandonando ela. Hoje, o que eu posso dizer para vocês é que a mídia social aliena sim, e aliena muito, mas aliena de uma forma e intensidade diferente. Imaginem o seguinte: a mídia tradicional aliena porque ela passa a sua visão de mundo para uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. E essas pessoas não podem participar da formação daquela informação. Elas assistem passivamente. O máximo que podem fazer é reclamar com a esposa que está sentada ali do lado, que não vai dar muita atenção, porque está pensando já na novela que começa depois. Mas a mídia social também aliena. Primeiro, porque as pessoas postam qualquer coisa lá. Não tem o gatekeeping. E compartilham qualquer coisa lá. E esse qualquer coisa inclui racismo, xenofobia, homofobia e um monte de coisas terríveis que não teriam um lugar na mídia tradicional. E daí começam a formar grupos, uma espécie de feudos na internet. Por exemplo, um feudo de neonazistas, um feudo de integralistas, um feudo de radicais da esquerda e assim por diante. E nesses feudos, as pessoas passam um tipo de alienação concentrada. Claro que é concentrada para aquele grupo de seguidores, mas com muita potência. Potência destrutiva. Por exemplo, o exemplo do Olavo de Carvalho, que veio aqui uma vez, comentou aqui no canal e daí vem os seus fãs todos me xingando, me ofendendo e até me ameaçando de morte. Por quê? Alienados. Eles aprenderam a entender o mundo do jeito que o Olavo de Carvalho quer que eles entendam e daí fazem esse tipo de atrocidade. Você viu agora, por exemplo, teve o caso de um desses seguidores, né, Olavo, com esse tipo de alienação na internet, ofendendo um frentista haitiano, um imigrante legal, trabalhando de carteira assinada, pagando impostos, gerando dinheiro para o Brasil, e o cara foi lá ofender, né? Destruir moralmente esse ser humano. Por quê? Instigado por esse tipo de alienação da mídia social, que ela é em menor escala, porém ela é concentrada. E o próprio CQC, um programa da mídia tradicional, que a gente pode fazer várias críticas para esse programa, acabou fazendo uma reportagem, indo lá
e ensinando diversas coisas para esse preconceituoso e talvez para boa parte do seu público que também carrega o preconceito da xenofobia dentro de si. E esse preconceito da xenofobia, do ódio ao estrangeiro, pô, no Brasil ele não faz sentido nenhum mesmo. Eu costumo dizer que nenhum preconceito faz sentido. Pô, mas xenofobia, a maioria de nós, se a gente parar para olhar a história dos nossos avós ou bisavós, já vai ver que eles foram estrangeiros e vieram morar aqui, né? Que nosso país, na verdade, é uma terra de indígenas. Então, como, né, você vai odiar e propagar o preconceito contra aquilo que no fundo você é? Realmente não faz sentido. Agradeço muito a você que assistiu o vídeo até aqui. Fique à vontade para comentar, curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para poder aproveitar dos próximos vídeos desse curso, que assim que possível já estarão disponíveis. Obrigado, valeu, até a próxima!